Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Terça-feira, 27 de janeiro de 2026, 7 horas em ponto aqui. Graças a Deus por isso, mais uma manhã de oração. E você que vai nos ouvir aí posteriormente, seja à tarde ou à noite, né? Seja todos muito bem-vindos nesse nosso ajuntamento aqui, nesse tempo de comunhão que Deus tem nos proporcionado e nós temos escolhido e respondido a isso, né? Graças a Deus por isso. Como diz Laércio, né? Fala, vambora. Não, vambora não, vamos orar, né? Então vamos começar orando ao Senhor nessa manhã de terça-feira. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, porque é tão prazeroso, Senhor, descobrir no caminho o real sentido da vida, da existência. E como esse lugar de oração tem nos convidado para isso, Senhor. Como a insistência, a disciplina, orientar nosso corpo e a nossa mente para vir até aqui e, de certa forma, descobrir o que Jesus diz quando ele traz o símbolo de uma porta. E na medida em que se bate nessa porta, essa porta se abre. Mas há uma disposição de vir ao encontro, de estar diante dessa porta e de desenvolver essa atitude sustentada pela musculatura do braço, de bater. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Senhor, que privilégio nosso ter essas palavras do Senhor nas nossas vidas e poder responder com as nossas vidas a partir do que nos foi ensinado, do que nos foi dado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todos os benefícios que esse lugar vai gerando em nós, por essa insistência boa, santa, que nada tem a ver com religião morta, que nada tem a ver com algo que possa ser traduzido por barganha, por troca com o Senhor. Nada tem a ver com convencimento ao Senhor de que nós somos alguma coisa. Deus nos livre e nos imunize de tudo isso. Não, Senhor, mas de um lugar honesto, sincero, genuíno, Pai, diante de Ti, diante de quem Tu és, Senhor. Então eu já começo, Pai, junto com os meus irmãos, pedindo, ensina-nos a orar como convém, Pai. Ensina-nos a habitar cada vez mais e melhor o lugar da oração, Senhor. Ensina-nos o bom mistério do que é orar sem cessar. Ô Jesus, aquilo que o Senhor viveu aqui nessa terra quando veio num corpo de homem, era prática, era a sua vida, era a sua rotina. A oração presente todo o tempo, não como um fardo, como um peso, como obrigação. Não, Senhor, mas como um deleite. Ah, Senhor, ensina-nos a deleitar no lugar de oração, Deus. Ensina-nos, Pai. Eis-me aqui, eu preciso tanto, tanto, tanto aprender ainda. Eu, junto com os meus irmãos, ó nosso Pai, ensina-nos. Ensina-nos, Senhor, a apropriar-nos de tudo que a tua palavra já nos disse, já nos ensinou, já revelou a nós sobre o lugar de oração, Deus. Todo mistério divino que habita aqui, Senhor. Toda beleza de um relacionamento, de intimidade, de sermos ouvidos e ouvir o Senhor, Pai. Ensina-nos a profundidade das palavras de Jesus às irmãs Marta e Maria, a descobrir o que é a melhor parte, na certeza de que essa não nos será tirada, Senhor. Ensina-me, ensina-nos isso, Pai. Estamos aqui, queremos aprender. Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender isso. Para além da letra, para além da memorização do versículo, para além de uma citação
daquilo que foi escrito na tua palavra. Ensina a ter isso a partir da minha pele, Senhor, da minha vida, Pai. A partir da minha alma, do meu espírito, Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver essa perspectiva divina, a cultivar as convicções de quem Tu és em nós, Senhor. Como nós vamos meditar hoje, Pai, como testemunha do Senhor, viva ali, como alguém que conheceu a verdade, experimenta a verdade e pode falar da verdade, pode traduzir a verdade, Senhor. Ensina-nos mais, Pai, sobre a oração, que muitas vezes, Senhor, vai sendo duelada pela nossa condição humana, que é tão miserável, para dizer o mínimo. O mínimo. Nós somos muito miseráveis, Senhor. Ensina-nos, Pai, a partir de um duelo que muitas vezes nós temos com indisposição corporal, Senhor, com uma preguiça espiritual, Senhor, com teorias e teologias internalizantes em nós de que nós não precisamos disso, de que isso aqui não tem efeito. Ah, Senhor, é tanta miséria dentro de nós quando o assunto é o relacionamento contigo, é a oração, é o fortalecimento da fé. Tanta miséria, Senhor. Mas queremos aprender, Pai. Queremos humildemente pedir: vem sobre nós, vem ao nosso encontro, porque nós estamos aqui, estamos batendo, Senhor, insistimos em bater, Pai, para que se abra, e estamos vendo. Ah, Senhor, essa porta tá se abrindo dia a dia, Senhor. Estamos contemplando esse mistério divino que é a oração, como um resultado tão aplicado, como uma expressão de estilo de vida. Ah, Senhor, ensina-nos a ter a oração como estilo de vida, a partir, por exemplo, dessa nossa boa disciplina diária, matinal, ou para aqueles que assistem depois gravados, como uma disciplina necessária que produz saúde, que produz vigor, vigor, Senhor, para as nossas vidas. Como bons alunos, eis-nos aqui, Pai, para aprender contigo, para aprender tudo que há nesse mistério revelado na tua palavra, que é o lugar de oração, a melhor parte, como Jesus mesmo diz, porque é estar aos teus pés e alcançar dia a dia uma certeza tão única, Senhor, de que essa não nos será tirada. Essa é a minha oração, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Saulo. Amém. Amém, amém. Ô Bode, como é que tá aí a conexão? Tá dando para ouvir? Tá sim, mas tem hora que tá dando um cortezinho, mas não tá impedindo de entender, não. Nada, nada. Um ou outro cortinho. Obrigado, Bode. Beleza, muito bom. Amém, irmãos. Vamos começar nessa manhã. Deixa eu ver aqui. Ô, meu caro, meu amigo Frank, Pastor Frank. Eu gosto de te chamar, né, Frank? Quero ver se você pode. Se você não puder, por favor, você posiciona aí. Bom dia. Bom dia. Você tá me ouvindo bem, Frank? Minimamente tá dando para entender, mesmo Ô, picando minha voz, tá dando para entender? tá sim. Tá bom. Salmo 126 diz o seguinte, Frank, preste atenção. Eu vou tirar meu vídeo aqui para ver se dá uma melhorada. Daqui a pouco eu volto com o meu vídeo. Salmo 126 diz o seguinte, os três últimos versículos, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O salmista aqui, Frank, ele vai falar de uma condição humana que talvez é própria de muitos irmãos que estão aqui, é a minha e sua, com certeza, por que não, né?
de como que existir e viver o dia a dia muitas vezes é essa fé que vai se dando com lágrimas que semeiam, uma caminhada com choro enquanto lança semente, né? Todo o desafio de não ter o recurso, mas confiar acima de tudo naquele que vai nos permitir ceifar depois e trazer os feixes. Ou seja, vamos orar com você para que possamos caminhar, mesmo com choro, Frank, com angústia. Nós vamos orar sobre angústia, que muitas vezes está conosco no caminho, está comigo e com você, estava com o salmista aqui, né? Mas que essa angústia não nos desanime, não nos tire do foco, mesmo que essa angústia se faça presente na caminhada, que a gente consiga crer, mesmo duelando com a nossa angústia, em quem Ele é e como essa semeadura, essa fé semeada, essa atitude, como a gente orou agora, de insistir na oração, seja preservada. E o que Deus colocar no seu coração, meu querido? Vamos lá. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, que mais uma vez nos alcançou, sem nós termos feito absolutamente nada. Foi pela tua bondade, Senhor. Foi pelo teu carinho, pelo teu amor. Não foi por obras, não foi por mérito, não foi por trabalho, por nada disso. Nós simplesmente recebemos. Simplesmente recebemos, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor Jesus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Como diz em Hebreus 11, como a caminhada de Abraão e Isaac, eu tenho certeza que foi angustiante. Não foi uma caminhada fácil até chegar no local do sacrifício, Senhor. Não foi uma caminhada tranquila, um processo que foi agradável. Pelo contrário, Senhor, foi angustiante. O Getsemane foi angustiante, Senhor. Então, nós temos tantos outros exemplos de que as pessoas exerceram fé e nem sabiam para onde estavam indo, que nem às vezes entraram na terra prometida, Senhor. Mas eles foram aprovados. Foram aprovados não porque chegaram na linha de chegada do objetivo, mas chegaram na linha de chegada da obediência, de exercer fé, mesmo com angústias, mesmo com sofrimentos. Então, faça-nos entender, Senhor, cada um na sua realidade, onde nós estamos, Senhor, no processo individual de cada um. Se às vezes estamos sofrendo agora muito, e às vezes isso vai fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada, faça-nos olhar para os teus olhos, Senhor. Faça-nos olhar para a tua vontade, para os segredos que ainda serão revelados, para os mistérios da caminhada cristã, Senhor. E além de tudo, faça-nos concentrar, olhar com o olhar da fé para aquele que nos chamou e nos redimiu das trevas para a luz, que é o Senhor. Então, com essa oração, Senhor, eu oro pedindo que, não que a angústia passe, mas eu oro para que nessa manhã, para que os nossos olhos vejam os cavalos de fogo e os que estão lutando com nós, por nós, que é maior do que aqueles que estão contra nós, Senhor. Então, essa é a minha oração, agradecido por tudo que o Senhor vai falar e revelar nos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, amém. 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 Amém, meu caro amigo. Obrigado, Mister Frank. Muito bom. Obrigado. Vamos seguindo aqui, irmãos. Deixa eu ver. Ô, Genivaldo, bom dia, meu irmão. Não sei como é que você tá aí, se você consegue. Se você conseguir, só libera o microfone aí que eu vou ver que dá certo. Genivaldo, bom dia.
Opa, deu Dia. certo. Ótimo, beleza. Genivaldo, preste atenção. Vou seguir aqui. Nós vemos o final do Salmo 126. Eu quero ler um trecho do 127 agora, para você orar por nós nesse sentido aqui que o salmista traz. E diz o seguinte, bem conhecido isso aqui: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Se tem um desafio, ô Genivaldo, que todos nós temos, e nós precisamos constantemente nos atualizar nesse desafio, para a gente não se distanciar dele, é um senso de dependência do Senhor. O salmista aqui, usando, né, de forma poética, essa, essa, essas possibilidades do se o Senhor não guardar, se o Senhor não vigiar, inútil será. Ele vai nos mobilizando, nos ensinando, nos esticando a entender que tudo que nós temos vem dele, uma consciência clara de sustento, de provisão em todos os sentidos, né? Do financeiro, o conceito de segurança, o nosso próprio sustento espiritual, né? E como nós somos convidados a descansar nele. Não é à toa que a última frase, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, né? Parafraseando aí o precioso pastor Lúcio Reis, nosso querido pastor Lúcio, ele tem uma frase muito emblemática que é a seguinte, né? Dizendo para os adultos que sustentam as suas casas, ele vai dizer o seguinte: sabe que hora que seu sustento chega, de acordo com o Salmo 127? Na hora que você colocar seu pijama. Né? É isso. Amém, meus queridos. Vamos lá, Genivaldo, por favor, vamos orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor me deu forças para levantar, para estar aqui presente, orando a Ti, Senhor, entregando, Papai, as primícias do dia para o Senhor. E eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor edifique sempre a nossa casa. Nunca deixe a nossa casa vazia, Senhor Deus. E que o seu Espírito Santo sempre esteja presente em nossos lares, desde a minha casa, a casa dos todos os meus irmãos, os que estão presentes nessa reunião, Senhor Deus. Que a nossa casa seja edificada, Pai, todos os dias. Porque o Senhor é a presença surreal em nossas vidas, Senhor. Se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos perdidos, fulminados. Nem vivos nós estaríamos, Senhor, porque Jesus pagou um preço muito caro por nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor habita em nossa casa. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo sustento, pela nossa dispensa, pelo nosso sorriso, pelo nosso respirar, por tudo, as nossas vestimentas, Senhor. Nada tem faltado, porque o Senhor nos dá enquanto dorme. Senhor, muito obrigado. Eu te peço que o Senhor esteja manifestando todos os dias, Pai, em nosso coração, através do Espírito Santo. Todos os dias. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém, Genivaldo. Genivaldo. É isso aí. Amém. Amém. Nós vamos seguir no Salmo 127. Deixa eu chamar hoje o meu querido pastor Alexandre, o nosso amado prego. Bom dia, Alexandre. Não sei como é que você está aí. Você consegue Bom dia, orar? Opa, opa, senti firmeza aí no bom dia. tudo na Preste paz. atenção. Muito bom, muito bom.
Vou ler aqui, Alexandre, para você orar conosco. Diz o seguinte, versículos de 3 a 5. Preste atenção aqui, irmãos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você é um exemplo disso, o Alexandre, assim como muitos homens aqui, nós que temos filhos, né? E é uma oração que não está restrita a homens e mulheres que têm filhos, não. Mesmo que você não tiver filho, irmão, que você está aqui, acompanha essa oração, já se coloca diante de Deus, que se ele for servido vai te dar filhos, então essa oração já te alcança, né? Mas Deus te deu três, né, Alexandre? Você tem o seu filho, né, mais velho, que é uma flecha que já foi lançada, já foi ensinado tudo que tinha que ensinar para ele. Hoje é adulto, faz as escolhas dele. Você já cumpriu o seu papel como pai, agora você está num lugar, você e a Kátia, aí, de retaguarda dele. Tem o JP, que foi lançado para as nações, você teve todo o seu empenho, né? Tá tendo seu empenho, inclusive financeiro, de poder participar ativamente do que ele está vivendo ali. Imagino, como pai de família que sou, né? Fazendo seu esforço aí junto com a Kátia para poder promover e semear ele nas nações, né? Puxando aqui, puxando ali financeiramente para fazer isso. Né? E tem a Rebequinha que está aí, que você está cuidando, que você está ensinando. Imagino que você confronta naturalmente como pai. E essa é a nossa realidade, né? Você tem já três instâncias. Uma já foi lançada, e aí ele está fazendo as escolhas. O outro acabou de ser lançado de forma certeira ali e direcionado ali para o Reino Unido, para a Inglaterra, né? E a outra se preparando para lançar. E é isso, meu caro Alexandre. Ore por nós pais. Aqui está cheio de pai. Pai de menino pequeno, pai de gente grande, enfim. Pai que já virou, virou avô, mas que esse senso, a gente orou por dependência, de convicção no Senhor, de propósito, daquilo que é o nosso papel, né? Pais que ainda podem fazer alguma coisa. Preste atenção, irmãos, você que é pai aqui, ou mãe, presta atenção na oração do Alexandre agora, do nosso pastor aqui com a gente, para que você entenda e deixe que nessa oração Deus fale com você. O que que você tem que fazer ainda pelo seu filho? Que talvez você não está fazendo. Você está sendo intencional em validar ele como flecha, em lançar ele? Porque custa, irmãos. Se não tiver te custando nada, tem algum problema. Você não está sendo intencional. Custa, custa. Finança, dinheiro, custa tempo, custa esforço, custa, custa. É. Ser um guerreiro, questão de flecha e ser intencional custa. Então, Alexandre, vamos orar com você que Deus colocar no seu coração aí. Vamos lá. Amém. Grandioso és tu, Senhor, Pai de todas as coisas, nosso Pai querido. Nós te louvamos, ó Deus, na manhã desse dia e pela oportunidade de ter o Senhor, a riqueza e a maravilha como nosso Pai. E nós fomos chamados a esse lugar de esse porto seguro como filhos, e o Senhor foi o primeiro a nos lançar. E a herança do Senhor, que são nossos filhos, um presente, Senhor, uma dádiva. Nós também, Senhor, ó Pai, estamos preparando, Senhor, ó Pai, quantos estão sendo preparados? E nós temos tendo a oportunidade, Senhor, de lançar, como foi mencionado aí a vida do João Paulo, quantos outros foram lançados, ó Deus? Tiago, Pipoca, Senhor, o Raul, a Mica, quantos, os próprios Saulinho, Senhor, que era adolescente, hoje tem andado, Senhor, ó Pai, tem enfrentado, Senhor, ó Deus, e honrado esse ministério a qual nós estamos juntos como filhos, como irmãos, e nosso pastor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa grande comissão, Senhor, nós precisamos nos preparar, preparar a nossa casa, preparar os nossos filhos, Senhor, como flechas, ó Deus, a serem lançadas, direcionadas, Senhor, ó Pai, para fazer a diferença nesse mundo tenebroso, esse mundo perdido,
para salgar, Senhor, esse mundo, essas vidas, ser luz nesse mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos cerca, Senhor, com o teu amor, com a tua bondade, com a sua paternidade, e não tem nos faltado nada. Bem-aventurado, Senhor, somos nós, começar do Cirlei, Senhor, ó Pai, o mais ancião aqui entre nós, chegando no mais novo, Senhor, salvo engano, Lourenço, Bruno, Senhor da Jocum, que já tem, Senhor, enchido as suas aljavas, Senhor, com filhos, e todos, ó Pai, estão sendo ministrados, preparados, estão crescendo nesse ambiente, nessa ambiência, Senhor, ó Pai, nessa palavra que nos levanta, essa palavra que nos capacita, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos sustenta, essa palavra, Senhor, que é a palavra de vida, essa vida que o Senhor colocou em nós e através de nós, Senhor, nossos filhos, ó Pai, sejam, Senhor, ó Pai, sim, lançados a esses lugares a qual o Senhor tem preparado. O Senhor se revele a cada um dos nossos irmãos e que cada filho, Senhor, seja, sim, lançado, desprendido, Senhor, mas não desconectado. Porque a conexão e a comunhão, Senhor, é o que mais, Senhor, prevalece, é o que mais tem importância, o que mais tem valor para nós. Estarmos conectados com o Senhor pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor, ó Pai, e na comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe, nos formou, nos gerou, e nós temos, ó Pai, sim, entendido, Senhor, descobrindo, Senhor, dia a dia, o Senhor, o teu propósito e o teu querer. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tão grande amor, por tão grande privilégio e maravilha de nós, Senhor, ó Pai, contemplarmos, vivermos, ó Pai, e fazermos parte desse reino, Senhor, ó Pai, que o Senhor nos chamou para nós, ó Pai, glorificar o teu nome, anunciar as nações, começar em Uberlândia, Senhor, passando pela nossa casa, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor morreu na cruz por nós, e os nossos filhos, ó Pai, são uma carta viva nas tuas mãos e que nós temos o privilégio de ensinar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. meu Então, caro sim. Alexandre. Amém. Deus te abençoe. Valeu demais. Amém, irmãos. Vamos ter o nosso momento de intercessão pelo Brasil, como a gente tem feito no mês de janeiro, né? E hoje, especificamente, dentre os motivos que nós podemos orar, me veio muito forte, talvez por algo que eu ouvi ontem, é, de como essa nossa, esse traço cultural que marca a nossa identidade, do jeitinho, né? Do ganhar vantagem em cima de tudo. Isso é uma coisa miserável nas nossas vidas como brasileiros, né? Como essa perspectiva que envolve mentira, que envolve fofoca, que envolve, né, assim, uma escolha por um atalho, né, tudo isso numa perspectiva de poder ganhar sobre o outro, sobressair sobre o outro, tirar uma vantagem, né? Como isso está incrustado, inclusive dentro da igreja brasileira. Como a igreja brasileira, se ela não tiver uma consciência desse lugar, ela não fica imune, né? Ontem eu ouvi uma história aí de um missionário, enfim, não vai dar tempo de eu contar isso aqui, um dia eu conto. Eu falei, mas não é possível, Senhor, chegou a me dar desgosto de me chamar como igreja brasileira, porque é uma história que deve repetir e se repete em muitas realidades, aonde se acoplou-se essa ideia do jeitinho, do tirar vantagem, né? Ali na forma, inclusive, de ser igreja. Irmãos, isso é um inferno. A igreja está num inferno se ela se aculturar nessa perspectiva que é o nosso Brasil, né? Temos orado e agradecido muito a Deus, muito por sermos brasileiros, afirmado o lugar que nós moramos, que nós nascemos. Quer dizer, as nossas orações elas têm tangenciado assim um espectro amplo, expressivo daquilo que é a nossa nação. Mas
Hoje nós vamos vir para esse ponto, né? Esse nosso, esse lugar, né, tão específico e que é tão claro, que é tão evidente quando o assunto é o Brasil. E preste atenção nisso aqui, irmãos. Os nossos filhos são ensinados assim. Se a gente não se posicionar pelo entorno, e dependendo até dentro da nossa casa, porque se a gente naturalizar isso, a gente vai ensinar eles a mentir, a gente ensina eles a fofocar, a gente ensina eles a ser melhor do que os outros, a tirar vantagem. Tudo isso você e eu podemos ensinar se a gente não tiver com clareza daquilo que é a verdade e de como esse traço da nossa cultura ele é vil, aviltante. Então, irmãos, nós vamos orar pelo Brasil agora, nesse sentido, como igreja, pedindo, Senhor, nos perdoe, Senhor, nos confronte, Senhor, nos ajude. Senhor, encontra em nós a disposição de ter uma atitude diferente. Encontra em nós a disposição de confrontar isso no nosso trabalho, de ensinar isso para os nossos filhos. Encontra em nós a disposição, como igreja, de resistir a esse valor que, na verdade, não é um valor, é uma grande é, é, é uma grande falha nossa, é um erro que a gente insiste e escolhe, né? E o que Deus for colocando no seu coração, irmão, mas agora te convido, seja liberando ou não o seu microfone, seja intencional. Fica aqui, preste atenção no que você vai orar e vamos elevar a Deus aí pelo menos, né, 4 dezenas de orações, já que nós somos 41 aqui, em prol do Brasil. Vamos lá. Amém, Senhor. Ô Nós nos Senhor Ó colocamos Deus, Deus, diante nós de nosso Ti. Pai louvamos amado, por sermos brasileiros, o ó Deus, Senhor é por Pedimos termos justo, vivido humildemente ao nessa Senhor, terra Deus é tenha maravilhosa, misericórdia de Deus. nós, Deus, quando puro. o assunto é Mas, o ó Ó Deus, Pai, tem brasileiro. misericórdia de ajuda-nos, cada um de por nós como Misericórdia nas brasileiros, nossas ó a vidas, na Deus. nossa casa. fazer a diferença no Ensina, Pai, me Brasil, ensina, me ensina, levar tirar esse Senhor. vantagem, câncer meter, ó Mas Deus, aprender a que ser é a essa tradição verdade, jeitinho. brasileira. cortar Que Senhor, tem nossa essa vida, misericórdia de barganha Deus, nós. ó com Pai, os tenha outros, levado Ajuda-nos, ó entendeu? Deus, a vantagem, Ensina-me, Senhor, andarmos segundo a promover tua as coisas da vontade, sua tenha justiça, aquilo Pai, misericórdia, que que a tua tem palavra nos ensina, ó abençoa governado, Deus. esse Deus, momento, todos os Senhor, Misericórdia aspectos de entrar numa nós como do lógica tão brasileiros. Brasil, Papai, Muda tão a nossa infelizmente, mente, não só infernal, muda as nossas mais atitudes, elevadas, muda os honesta, nossos mas até as Senhor, nossas pensamentos, para que comunidades, essa queiramos, ó verdade Deus, onde realmente fazer existem sempre o que é certo, exemplos mesmo que tristes não que nos fazem levemos encorar de Jesus, vergonha, ensina-nos, Deus, o essa correto, Deus, a tradição obediência, vantagem. de Não, matar, não queremos levar esse de vantagem, temor, ganhar, uma queremos o atitude justo, o de certo, prejudicar o diferente, Pai, em nome de outro, aquilo que é Jesus. correto, buscando um simplesmente o jeitinho. que é correto. Pô, Pai, não Ajuda-nos aguento nisso, disso. Ajuda-nos, mesmo que a ó gente Deus. Em nome queira, de Deus, Libera Jesus, para fazer. nós, Senhor. Em papai. Amém, nome de Deus. Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Deus. Nós estamos aqui, Deus, nesse 27º dia de intercessão incessante pelo Brasil. E hoje, especificamente, nos voltando, olhando para nós mesmos como uma autocrítica necessária, Deus, reconhecendo esse traço, essa característica tão infernal que muitas vezes está presente no nosso dia a dia, está presente dentro da nossa casa, está presente no nosso trabalho, até na nossa igreja pode estar presente, que é o famoso jeitinho brasileiro, que é uma forma engraçadinha de poder falar da mentira, da trapaça, do tirar vantagem sobre o outro, uma forma de reter generosidade, uma forma de sempre ganhar alguma coisa na relação com o outro, uma forma vil, muito vil, que absolutamente não está alinhada com o teu reino. Senhor, me perdoe, nos perdoe como brasileiros. Eu quero te pedir perdão aqui nessa manhã, Deus, reconhecendo que isso se faz presente por ser uma característica da nossa cultura e muitas vezes passa desapercebido, mas nós queremos ter a nossa consciência ajustadas no Senhor e pedir que o Senhor nos confronte, pedir que o Senhor nos ajude como igreja a começar em nós. Essa oração ela só vai ter sentido se ela começar em nós, se ela começar dentro da minha casa aqui, se ela me acompanhar nos contextos que o Senhor tem me levado, se ela for uma expressão viva na igreja que nós frequentamos, se ela fizer parte
da nossa rotina. Aí sim, Senhor, essa intercessão vai ter um significado, porque nos colocamos como resposta dessa oração pedindo: Senhor, tem misericórdia do Brasil. Ajude-nos a ter uma consciência crítica desse lugar infernal que é o famoso jeitinho brasileiro, Senhor. Ajude-nos nesse posicionamento a mobilizar outros, a confrontar quando necessário, né? E a ter a nossa vida, a nossa família como um exemplo diário de uma outra forma de ser brasileiro, afirmando outros aspectos tão ricos da nossa cultura, em detrimento desse, que é tão distante do teu reino, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa verdade. Nós não padecemos de referência. Então, que essa verdade nos acompanhe, nos ajude como nação. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados Amém. irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 15. Hoje, o último versículo do capítulo 15. Nós seguiremos na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, lendo os quatro primeiros versículos do capítulo 16, porque vai estar bem unido aí, né? E aí, se Deus quiser. No sábado a gente termina esse bom propósito. Domingo eu estou aqui de novo, porque eu vou seguir no domingo. E na semana que vem tem surpresa. Aí aguarde. Vão ser vozes, outras vozes que nos conduzirão aqui, vozes que você talvez não está acostumado a ver tão presente aqui, já está tudo alinhado, né? Mas surpresa aí para o mês de fevereiro, tá bom? E não, não será os pastores, tá? Mas aguarde para você e venha animado para ouvir o Senhor a partir de outras vozes, de outras realidades que Deus também tem se manifestado aí no nosso meio, tá bom? Amém, irmãos. Versículo 27 diz o seguinte: Jesus dizendo: E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. E vocês também testemunharão. É tão precioso poder alcançar a afirmação de Jesus com seus discípulos, é uma afirmação segura, assim, robusta, né? Como ele está fazendo aqui nesse finalzinho do texto, e aqui não foi diferente, né? Usando inclusive o verbo no futuro, numa segurança. Vocês testemunharão, né? A sua vida, ó meu discípulo, vai ser uma expressão clara, forte, vai traduzir o que você experimentou e experimentará comigo. Pergunta que eu quero lançar aqui para nós nessa meditação, quando eu destaco o verbo testemunhar sendo utilizado por Jesus no futuro, né? E vocês também testemunharão, né? É como? Como, diante de toda essa perspectiva de permanecer nele, alcançando cada palavra dele aqui, que testemunho é esse que ele está anunciando que nós daremos sobre ele, né? Então perceba que eu quero pensar com você aqui a partir da perspectiva do verbo no futuro. Ele está falando e está dizendo: olha, daqui para frente, permanecer em mim e o que vocês vão viver comigo tem o potencial, se você quiser e escolher, de que isso ecoe como um testemunho para as nações, para a sociedade, para o seu entorno. E aí, na medida em que eu fui me dando conta desse lugar do verbo no futuro, pensando as palavras de Jesus, né, eu fui me atentando no que iria acontecer depois. Se ele está usando o verbo no futuro, naturalmente, ele já anunciava alguma coisa que ele sabia que ia acontecer. E o que vai acontecer aqui, irmãos? Depois de João 15, se você ler na sequência, né, o que vem acontecer aqui, né? Vem acontecer Jesus sendo preso, açoitado, crucificado, morto.
sepultado, ressuscitado. E depois da ressurreição, ele ainda vem ao encontro dos discípulos, permanece um tempo aqui. E antes dele, subir aos céus, há uma promessa dada aqui, que vai estar lá em Mateus, que diz o seguinte: E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, olha que precioso isso aqui. Se tem algo que, na medida em que eu permaneço nele, você também, nos comprometemos com aquilo que é o reino de Deus, vai nos mobilizar a experimentar, porque uma testemunha experimenta, ela vê, ela consegue enxergar, por isso que ela pode testemunhar. Ela tem um contato com a verdade. A testemunha, ela é tão própria porque ela tem fragmentos da verdade nela. Então, ela vai ser ouvida, ela vai ter condições de anunciar, porque ela experimentou primeiro, senão ela não é testemunha. Para ser testemunha, ela tem que ter experimentado de alguma forma, né? Os órgãos de sentido dessa testemunha, ouvindo, vendo, né? Saboreando, tocando, é isso que torna ela uma testemunha. Jesus está dizendo: você vai poder ver, ouvir e tocar, experimentar naquilo que é a eternidade, naquilo que é a redenção, naquilo que é o mistério divino da morte para a vida, daquilo que é a minha presença fiel com vocês, com uma promessa de que eu estarei todos os dias contigo até a consumação dos séculos. E aí, irmãos, o que não tinha até aqui, e que com certeza esse final da vida de Jesus e o ministério dele vai poder levar os discípulos a experimentar de forma muito tangível, envolve nesses atributos todos, né, uma convicção de que nós estamos voltando para casa. Eu quero repetir isso aqui, irmãos. Sabe qual é o maior testemunho que eu e você podemos ser? Sabe que tipo de testemunho nós somos chamados a experimentar primeiro na nossa pele, na nossa mente, nas nossas questões diárias? Nós oramos aqui, né? Na nossa caminhada em lágrimas. Sabe qual é o principal testemunho? Sabe qual é a principal verdade revelada a nós, irmãos? Como diz a canção que o Jefferson entoou ali no domingo, sem a gente combinar, e foi maravilhosa, do Jefferson Pilar, uma canção joia demais. Eu pessoalmente gosto muito dela, né? É a convicção de que mesmo que eu morra aqui, amanhã eu sei que eu vou acordar. E aí em vida, a gente experimentar o que é eternidade. E aí é andando e chorando e lidando com as nossas limitações, mas sendo uma testemunha viva de que Ele está comigo todos os dias e os séculos vão se consumar. Isso aqui tudo vai passar. A vida pode chegar a 80, 70, 80. Depois disso é câncer infarto, quer dizer, chegar ao final e vai ter final. Mas enquanto esse final não vem, é a certeza plena de que um dia os meus olhos vão se abrir de uma outra forma, na Nova Jerusalém, onde o sol da justiça brilha incessantemente. E aí, irmãos, como testemunha da eternidade, né, ser testemunha dessa promessa divina, que é o famoso já é e ainda não, né? Já é porque a eternidade, irmão, não é um negócio que vai vir daqui um dia, sabe Deus quando. E você não, e eu não sabemos esse dia, então a gente tem que aceitar que dói menos. Não, irmão, não é isso não. Já foi dado a nós e a gente vai vivendo a eternidade aqui, né? Nisto consiste a eternidade, disse Jesus. Vai dizer Jesus, na verdade, em João 17, na oração sacerdotal, salvo engano, versículo 3. Nisto consiste a eternidade, que te conheçam, ó Deus. Essa manhã eu levantando e orando isso aqui, a partir da minha própria caminhada, né? Às vezes chorando e semeando com lágrimas algumas questões da minha vida, eu fiquei pensando, Senhor, Senhor, a eternidade já está aqui. Ela já está aqui dentro de mim.
o anseio pela eternidade, como Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, essa eternidade que já é dada a mim na medida em que eu experimento o Senhor no lugar de oração, né? Na forma de poder semear, como a gente leu aqui no Salmo 126, na forma como eu vou colocando o meu pijama para esperar o sustento. E isso não é uma anulação da minha responsabilidade, mas essa responsabilidade diária, aquilo que é a minha rotina, se rende ao fato de que nós estamos voltando para casa. Irmãos, isso é terapêutico. Sabe o que quer dizer terapêutico? Eternidade, ela vai produzir saúde em você, se você estiver disponível para ela. Eternidade, ela te suspende, ela transcende você a esse mundo, mesmo tendo que lidar com esse mundo. E vamos embora encarar esse mundo, vamos embora nos responsabilizar. Vou sair daqui, vou ter que trabalhar, vamos embora! Mas com o coração descansado na eternidade, numa consciência plena de que esse é o maior testemunho que eu e você podemos dar. Primeiro a nós mesmos e a partir disso ao mundo. Agora, só dá testemunho quem experimenta. Irmãos, preste atenção nisso aqui, porque eu me provoquei nesse negócio, eu quero te provocar. O que que você está experimentando da eternidade na sua vida? Porque talvez o que você mais experimenta é mundo, de acordo com o que Jesus disse aqui no versículo 18. A gente discutiu já o que que é mundo. Talvez a sua alma está fixada tanto no mundo, a sua agenda, a sua rotina, né? Irmãos, quando a gente está fixado no mundo, nós não temos tempo nem de orar. E quando a gente está fixado no mundo, nós vamos ter teorias para dizer oração. Você acha que eu já não ouvi de muitos irmãos da nossa igreja, e eu os respeito profundamente, mas já ouvi falado e já ouvi no olhar. Para que que eu vou naquela oração? Aquilo ali não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu já ouvi isso, irmãos. E eu tenho respeito por esses irmãos, eu os amo. Eu já ouvi isso de gente que nunca me disse isso, mas me fala com as suas atitudes, já que existe um apelo incessante para a gente orar, mas as atitudes estão traduzindo isso. Para que que eu vou orar? Eu não acredito nisso. Isso não faz diferença na minha vida. Faz diferença na minha vida são outras questões. É a minha academia, e qual eu faço também. Estou lá esforçando, né? É o meu trabalho, é a minha correria, né? A correria tão necessária para a vida adulta, de ter que fazer e dar conta de todas as coisas. Que pena, irmão. Para não dizer que lástima. Ou para não ir um pouco além. Que miséria. Que Deus me ajude e te ajude a ter testemunha, a ser testemunha da eternidade. Porque muitos de nós têm sido testemunha só desse mundo, só dessa realidade. Somos excelentes na testemunha daquilo que é a geopolítica, daquilo que é a própria política. Estamos vindo aí, né? E ano denso vai ser esse quando o assunto começar a ferver. Será que nós vamos ser mais testemunha das eleições ou da eternidade? Se depender de mim naquilo que lugar, nesse lugar que Deus me colocou, irmãos, de jeito nenhum, viu? Testemunha de eleições na nossa igreja, não. De eternidade, sim. Daquilo que é a justiça do reino, sim. Já está fervendo, né, Sirlei? Claro. Testemunha da eternidade, irmãos. Isso muda o paradigma, isso muda a sua forma de ser. É isso que Jesus está dizendo. Agora preste atenção para fechar aqui. Nossa Deus, 7h49. Só um detalhe aqui. Presta atenção, irmãos. Me chamou a atenção a escolha do verbo no plural aqui. Perdão, no futuro, no futuro. Sabe por que que a escolha do verbo no futuro aqui? Quando a gente vê todo o contexto e lendo e acompanhando o resto da história aqui, né? Futuro porque é um convite. Convite assim, se você quiser, você pode ser uma testemunha daquilo que eu sou e daquilo que eu te disse. Então, vocês testemunharão. O que está implícito aqui nesse futuro? Se você quiser, estiver disponível. Caso contrário, você vai escolher uma outra forma de existir que não seja ser uma testemunha da eternidade. Que Deus nos dê graça,
Que Deus nos dê piedade, irmãos, corações quebrantados, contritos, para testemunhar a eternidade. Não é possível testemunhar a eternidade sem primeiro experimentá-la aqui nessa terra. Não é possível testemunhar a eternidade sem primeiro ela nos tocar, sem experimentar o sabor dela, sem estar disponível para ouvir aquilo que ela me incita, aquilo que ela me estimula a fazer, sem primeiro não enxergá-la e me comprometer com ela. É nesse momento que eu me torno uma testemunha. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz. Beijo grande. Tchau. Deus abençoe. Tchau.